Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Prosa. Olha, hoje não vai ser diferente dos outros dias, não. Hoje a gente está aqui com um convidado especialíssimo. Vamos falar de um tema bastante importante. Não tenho dúvidas que vai fazer você interagir conosco aí, vai fazer você também trazer algum tipo de definição própria, algum tipo de opinião, mas eu quero contar com você nessa visualização dessa entrevista e também para você se inscrever aí, clicar em inscrever e no sininho, tá bom? Também quero aqui fazer um apelo aí para você que é empresário, para você que tem alguma empresa, quer divulgar o seu produto conosco, né? A gente está aqui de portas abertas para os parceiros, né? Ninguém faz nada sozinho, então eu conto com vocês. Deus tocar no coração de vocês aí, quiser investir nesse programa, tenho certeza que Deus vai retornar para você esse investimento, tá bom? Vamos lá? Deixa eu apresentar um convidado muito especial, e vou deixar para as considerações com ele. Seja bem-vindo, Bueno, Pastor Bueno. Ok, boa noite, bispo, boa noite todo mundo aí que está vendo esse Pod Prosa. E é um privilégio, né? Um privilégio falar de Deus, falar da igreja, falar do reino. E com o senhor, então, a coisa fica mais gostosa. Que legal. Hoje a gente vai falar sobre a igreja atual. Essa igreja, não na igreja de Cristo, tá, pessoal? A gente não vai falar sobre essa igreja, porque para nós essa igreja não tem problema nenhum nela. Ela está perfeita e quem conhece ela é o Senhor Jesus. Que a gente vai falar da instituição, né? Chamada de eclesia, né? Essa instituição que foi estabelecida nesse padrão humano que os homens hoje... Vou simplificar para vocês. O CNPJ. A gente vai falar hoje sobre isso, sobre o CNPJ como instituição religiosa. Essa instituição hoje condiz com as Escrituras, agrada ao Senhor Jesus, representa realmente o Evangelho, ou ela passou por algumas metamorfoses exageradas durante esse tempo todo? Então, eu chamei aqui uma pessoa especialista, porque tem uma caminhada aí grande nessa área. Ele vai falar mais a respeito, sobre tantas igrejas que ele passou, tanta coisa que ele viu, e o que é que aconteceu durante esses anos e anos todos, o que é que ele percebeu de mudança que tinha a ver com o próprio Espírito Santo ou com questões humanas, né? E aí, pastorzão, quanto tempo já nessa caminhada, quando você começou? Fala um pouco conosco sobre o seu começo. Olha, bispo, na verdade eu nasci na igreja. Né? Assim, tudo que eu sei, eu aprendi na igreja. Essa é a grande verdade. Eu me lembro que com 9 anos de idade, estava passando na primeira igreja batista do Brasil um filme chamado Inferno em Chamas. Aí minha mãe disse assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para aquele lugar daquele cara que está queimando ali. Nossa. Amigo, não teve jeito. Naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus, entreguei corpo. Legal. Mas enfim, mesmo aquela decisão meio que coercitiva, mas foi uma decisão de coração. Então eu já vivia a minha vida na igreja, né? E aí com 11 anos eu me batizei. E aí todas as classes que você pensar de juniores, adolescentes, jovens, embaixador do rei, a gente galgou, a gente passeou e aprendeu a vida inteira. E aí foi quando eu saí, aos 17, 15 anos, mais ou menos, da primeira Igreja Batista do Brasil, Sim. e fui para a Igreja Batista Maralinda, porque eu conheci a minha esposa hoje, né? Então, Bênção. aí a gente muda de igreja, a gente faz qualquer negócio. Qualquer coisa. E aí eu fui para essa igreja, que aí é onde eu terminei de desmamar, né? Fiquei 17 anos lá. E lá eu fui ordenado pastor, né? Já tenho 20 anos no Ministério Pastoral. Foi quando veio a visão celular no Modelo dos 12. E aí minha catequese, minha educação cristã toda batista, né? Seminário batista. Mas aí quando veio a visão, a gente conheceu um pouquinho dessa coisa mais pentecostal, vamos dizer assim, né? E a Igreja Batista, querendo ou não, era uma igreja muito fechada para os dons do Espírito, né? Isso era um perfil da igreja, que até hoje a igreja tradicional batista mantém esse perfil, e que a gente respeita isso. É, né? Claro, com certeza. Respeita isso. E aí foi quando eu conheci a obra do Espírito, dons do Espírito, enfim. Mas aí, assim, nessa metodologia, a coisa saiu um pouquinho fora do eixo, né? O pessoal confundiu ferramenta com reino, confundiu bênção com prosperidade, enfim. E aí eu
foi quando eu saí, e aí conhecemos outras igrejas, Assembleia de Deus, comunidades, né? E uma coisa é você viver o tempo todo dentro de um sistema. Isso. Quando você entra em outro sistema, você percebe que o reino tem suas características diversificadas, É né? verdade. Cada um tem um jeitinho de ser e que não deixa de ser reino, né? Não, mas é o jeito que cada um entende que deve caminhar, proceder, se mover. Então, e nessa caminhada a gente foi conhecendo igrejas, apóstolos, bispos, pastores, mestres. Eu acho que no meio deve ter conhecido algum querubim, algum serafim, que a gente não Semideus. semideus, é que a gente se passa. Mas que foi uma caminhada assim muito gostosa, né? De muito conhecimento de Deus, do reino, até em ver coisas ruins, porque como o senhor disse, a igreja hoje é muito diferente, essa igreja institucional, Sim. né? Porque a gente sabe que tem uma igreja dentro de uma igreja. Isso. Mas a igreja hoje é muito diferente do que a gente viveu há 30 anos atrás, 25 anos atrás. A igreja está muito diferente. E algumas diferenças, assim, não foram, infelizmente, não foram para melhor, né? É verdade. Foram, assim, para pior, deixou o povo mais confuso, denegriu um pouquinho essa visão de Jesus, do reino que Jesus sempre quis montar. Mas, enfim, é para isso que a gente está aqui. A gente vai ver exatamente essas diferenças. Vou dar um termo aqui, esquisitas, que aconteceram, né? Que, Mais ameno, mas exatamente. O que, na sua opinião, dentro dessa experiência toda de reino, o que, olhando a igreja lá atrás, 20, 30 anos atrás, e comparando com a igreja, essa instituição hoje, qual é a principal diferença que você rapidamente assim olha e fala, poxa, lá atrás tinha isso, hoje não tem. A gente perdeu isso. Uma das coisas que eu percebo é que a gente perdeu muito o real sentido da motivação. Antes a motivação era a presença de Deus, Isso. era estar com Deus, era a face de Deus, né? As músicas se direcionavam para isso. A gente ia para os templos com essa motivação, né? E aí eu acho que a gente fez uma troca ruim. A gente trocou essa face pelas mãos de Deus, pelo que Ele poderia dar, por essa questão, inclusive entre aspas, do poder, né? Essa manifestação do poder que existe, ela é real, o poder de Deus existe, mas essa vitrine do poder, né? E isso acho que atrapalhou a gente, porque você querer a face de Deus é uma coisa, você querer só as mãos de Deus é outra. Imagina um pai que chega sempre de viagem durante algum tempo e tem um filho, e o filho chega, pai, cadê meu presente? Não, pai, eu quero seu abraço, eu senti sua falta. É verdade. E a gente às vezes faz isso com Deus, né? Pai, cadê o meu presente? Cadê a minha bênção? Cadê o que o Senhor disse que ia me dar? E enquanto que ele está lá em cima, poxa, eu estou com saudade de você. Como ele fazia no Éden, Isso. não é? Ele vinha na viração do dia para estar com Adão, para conversar com o ser humano, para esse relacionamento. Que tudo que Deus quer, e até hoje Ele quer, É verdade. é o relacionamento. Então eu acho que a igreja do passado, ela tinha como motivação mais esse relacionamento. E essa igreja do presente perdeu um pouquinho mais essa prioridade do relacionamento e colocou algumas coisas à frente que não foram tão legais. Como o senhor diz, esquisitas. Esquisitas. Quanto desse bolo, quanto dessa, na hora de tirar as fatias, quanto tem para a liderança e quanto tem para o público? Olha, me perdoa, mas na minha cabeça, os líderes, eles são os formadores de pensamento. São sempre eles. Para mim, é como desculpa a comparação esdrúxula, esquisita, mas assim, pensa no time de futebol. Quando ganhou todo mundo. Mas quando perdeu, eu vejo a hombridade dos técnicos. Eu perdi. A culpa foi minha. Eu escalei errado, eu fiz alguma coisa errada. Acho que é por aí. A culpa, não sei se a gente pode falar culpa, mas enfim, mas esse percentual de desvio da igreja para um caminho que não foi tão legal é muito mais nosso, e eu quero me incluir nisso, porque eu sou líder, eu sou pastor, né? E em alguns momentos da vida eu preguei alguma coisa que não foi tão legal, né? Quando pude me corrigir, Sim. claro, sem problema gente, algum. me perdoe, isso aqui não foi tão bem que eu disse, eu quero refazer. Mas a culpa é nossa, porque o povo, sabe, o povo olha para a gente como um pastor que está guiando um rebanho.
Se esse pastor que guia o rebanho e que é natural que ele está à frente, se ele cair no buraco, ele leva todo esse rebanho a cair no buraco, né? É verdade. Fira o pastor e as ovelhas se dispersam. Isso é o que a gente tem como máxima de teologia. É verdade. Se o pastor ele caminha numa direção ruim, ele acaba, consequentemente, levando muita gente nesse caminho ruim. E não precisa ser nenhum especialista em teologia, ter muito tempo na igreja. Se você olhar a mídia social hoje, você percebe que alguns líderes fazem exatamente isso. Levam seus liderados, suas ovelhas, aquelas pessoas que os têm como referencial, para um caminho que não é um caminho do reino de Deus. É um caminho, às vezes, de um reino pessoal. Mas não é o que Jesus ensinou, sabe? Então, para mim, se você me perguntasse agora, percentualmente, pastores e ovelhas, 99,9 pastor e o restinho. 001 ovelha. Ovelha. E até levando em consideração o fato de que 99,9% da liderança é que, entre aspas, responsável pelo que está acontecendo, eu tenho visto, e queria até que você falasse um pouco mais, sobre essa questão dessa infiltração política dentro da igreja. Eu não via isso há 20, 30 anos atrás. Era raríssimo isso acontecer. Eu acho que eu nem me lembro disso acontecer. E hoje se tornou uma coisa muito natural mesmo. O que você tem a falar sobre isso, pastorzão? Olha, bispo, é um assunto delicado, né? Porque quando a gente trata de política, é delicado. Mas, assim, esse foi um outro ponto muito ruim da igreja contemporânea e que a igreja no passado não tinha tantos problemas em relação a isso. Por quê? Porque a igreja tomou partido. A igreja ficou partidária. E se é uma coisa que a Igreja Católica nos ensinou é que essa mistura do clero com a política não presta. Isso a história nos deixou bem claro. E recentemente, com essa polarização, né, do governo Bolsonaro e do governo Lula, a gente viu, por exemplo, igrejas dividindo. Mas o pior... Vi pastores expulsando O membro. pior não é igrejas dividindo, é declarações de púlpito de pastores. Olha, se você vota no candidato B, você não é crente, pode sair da igreja. Como se o candidato A ou B fossem representantes legais da igreja de Jesus. Vergonhoso. E me perdoem, sem querer ofender ninguém, mas nem A, nem B representavam o reino de Deus, porque nenhum dos dois tinha o Espírito Santo de Deus. E assim, e me perdoem de novo, porque o B pregava ideologias a favor do aborto, liberação da maconha, e a igreja é terminantemente contra isso. Tá, mas o A pregava a liberação de armas e a igreja a favor disso? Como é isso? Então a gente não tinha, né? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. E, gente, mas a gente não tinha nenhum justo. E, por favor, o justo que tinha, a gente não queria. Então, e essa mistura da igreja foi ruim. A gente teve divisões dentro da igreja, ovelhas feridas, como se pessoas escândalos, como se alguns fossem representantes legais do reino, e quem não fosse a favor daquele representante legal, não fosse nem crente, como eu vi. Gente, o que diz que você é crente ou não é em quem você vota, por favor. Aliás, se é uma coisa que a Constituição brasileira nos permite, é essa liberdade da sua votação, e o voto ainda é secreto. Quer dizer, isso foi o absurdo que a igreja, infelizmente, se misturou, e a gente viu os resultados. Porque a gente profetizou, e digo a gente de um modo geral, resguardadas as devidas proporções, mas a gente começou a profetizar que A ia ganhar porque era de Deus e B ia perder porque era do diabo. E aí, de repente, o A não ganhou, e agora o B, que a gente disse é do diabo, a gente precisa respeitar porque está na Bíblia, a gente precisa até orar pelas autoridades. Exatamente. E eu vejo, às vezes, a gente desrespeitando isso. Por favor, não estou aqui pregando partido, né? Até porque eu não vou ter nem A nem B. Agora, eu não posso entender que essa coisa de dentro da igreja, ela trouxe para o reino alguma edificação, pelo contrário. Ela trouxe para o reino divisão, facção, prejuízos, pessoas que estão mortalmente feridas, precisando de cura da alma, porque a igreja não se cuidou em entender que existe uma separação. Olha, Deus não tem, meu bispo, um acordo com o Planalto. Deus tem um acordo com a igreja dele, entendeu?
Eu e o senhor podemos ir em qualquer palanque, orar por alguém, pregar a palavra, a gente pode. Mas um político não pode ir no nosso altar, ele não tem autorização, ele não tem legalidade. Ele tem que ficar lá embaixo, ajoelhado, para a gente impor as mãos e orar e dizer: Deus, ó, está nas tuas mãos, e só. E a gente misturou de tal forma que eu vi político cantando na frente da igreja como se fosse adorador de séculos. Ah, gente, me faça uma garapa. Realmente é muito complicado. A gente está vivendo dias complicados. Inclusive, gerou uma rotulação, tanto de denominações, que são quase vistas hoje como partidos políticos, né? Verdade. Deixaram de ser igreja Para ser partido. partido político, né? Apadrinhados por políticos que se chamam pastores. Sim, sim. Então, assim, chegou num grau que está causando um péssimo testemunho para pessoas que levam a sério isso. Existe muita gente no país, muitos pastores, pastoras, Politizado. Bem politizado. politizados por causa de, para mim, a minoria. Mas Hoje, é uma minoria que domina uma boa parte dos cristãos, que hoje são vistos puramente como voto. Você que está aí nos vendo aqui, infelizmente, nessa época agora, então, você é só um voto e mais nada, entendeu? verdade. Então, você vê sua igreja aí com uma pessoa um paletó lá, vendo o culto, que nunca apareceu lá. E só aparece de 4 em 4 horas. Aparece agora. Vocês aí é só meramente potencial de voto, mais nada. É o único respeito que vocês vão ter nessa época. Depois acabou, né? E aí a gente vê isso e pega tudo isso agora e compara com a missão da igreja. Qual é a missão hoje? Qual é a missão dada por Jesus à igreja dele aqui na Terra? Ir por todo mundo e fazer discípulo. Quer dizer, se a gente olha que a gente saiu muito dessa rota, né? E a grande estratégia do diabo, a gente continua dizendo, não é fazer você pecar, às vezes, é tirar a sua atenção do que é para fazer, do que é prioridade, e colocar a sua atenção, criar uma distração. Para mim, hoje, o efeito político nas igrejas se chama distração. Tirou da gente o principal motivo pelo qual nós existimos, que é pregar a palavra, fazer discípulo, e colocou a gente num lugar que a gente nunca deveria estar, partidário, de disputa política, de engajamento. Não é esse nosso lugar, não é? A gente orar para ter um político, isso é legítimo. A gente querer, inclusive, que seja o político aquele que se identifica mais conosco, E tem gente legítimo. Tem gente que nasceu para ser político. Agora, e a igreja, e eu entendo que a igreja tem que ser politizada. O meu problema é que a gente não perdeu porque a igreja foi politizada, é porque a igreja fez politicagem. Uhum. Então você viu, eu posso dizer isso porque eu vi, a gente viveu, por exemplo, em Salvador, um prefeito evangélico. Foi a nossa pior época. Se a gente puder falar a idade das trevas políticas em Salvador, foi quando a gente teve um prefeito evangélico. Porque os pastores mostraram seus níveis de corrupção. E que para a gente era uma vergonha. Porque uma coisa é a gente saber da corrupção de alguém que não tem a luz, de alguém que não tem a verdade, o reino de Deus dentro de si. Mas quando você vê alguém que tem o reino dentro de si fazendo corrupção, aquela corrupção ativa, aquela corrupção barata, aquela coisa ridícula, o seu termo é melhor, bicho, esquisita, aí você quebra suas pernas porque você não está preparado para combater o seu irmão. Está preparado para combater as trevas, principados, potestades, dominadores. Mas quando você vê um irmão, um pastor, um apóstolo, alguém que você admira, inclusive até, que é formador de pensamento, naquele meio envolvido, aquilo acaba com você. Atolado. Aquilo deixa, e assim, sinceramente, não deixa a gente feliz. Deus está limpando o rio, não deixa a gente muito triste. Sim. Né? Porque a gente vê, é como se a gente visse nossa casa. É um corpo, todos perdem. Todos perdem, sendo exposto, enfim. Mas é o que temos para hoje. Felizmente. E eu acredito também na importância da autoridade espiritual que a igreja foi constituída na Terra. Ela tem uma participação muito grande nesse contexto de sociedade. E isso foi deteriorado com essa situação. Eu acho que nós declinamos, nós regredimos, né? Regredimos nosso papel de autoridade. Agora, será que foi o temor que a gente perdeu?
esse outro fator, né, de comparação da igreja passada, 20, 30 anos atrás para agora, temor, reverência. Você vê que a coisa é tão séria. Eu me lembro, éramos 3 homens em casa. Menino gosta de correr, gosta de brincar de bola. Todo menino é assim, né? E minha mãe levava a gente para a igreja. E ela dizia assim, olha, quer ir no banheiro é agora. Quer beber água é agora. Porque na hora do culto, o culto inteiro, e não tinha, que a gente tem hoje, culto para criança, com linguagem própria. Era aquele culto para adulto que a gente não entendia nada. E a gente estava lá. E a gente estava lá. Vocês Dormia, mas vão estava lá. ficar quietinhos até o final do culto. E a gente não ouvia, bispo. A gente não ouvia, olha, as pessoas se movimentando na hora da adoração. A gente não ouvia as pessoas falando no meio da pregação. A gente não via essas coisas. Era aquela reverência, aquela coisa, parecia até meio fúnebre. Não, mas era o temor que as pessoas tinham. Pô, Deus está aqui nesse momento, Jesus está aqui. E aquela coisa, se você estiver num lugar que o presidente da República, o governador estiver falando, você vai ficar passando por lá e para cá, você vai gritar, você vai jogar bola, você vai deixar seu filho ficar correndo? Não vai, porque existe uma reverência. Simples. Puxa, Jesus está ali. Deus está ali. A gente via muito isso. Então ninguém fazia nada na hora do culto. Então hoje o temor nessa linha ficou tão vulgarizado que hoje os cultos, a gente precisa mandar o pessoal calar a boca. Gente, por favor, porque senão a gente não consegue nem pregar. E olha que nós estamos falando de um temor, porque hoje essa coisa do pecado ficou relativo. Né? Você vê as pessoas se separando. Não, daqui a pouco nem pecado existe mais. As pessoas se separam, quer dizer, que temor a gente tem de um Deus que diz eu odeio o divórcio. Que é isso? E há uma justificativa. Eu não fui confrontar, não. Eu fui perguntar ao pastor, porque ele tinha separado da esposa. Eu fui perguntar como amigo, como colega querido, o que houve. Ele disse, não, a Bíblia diz que o que Deus não uniu, não separe o homem. E eu tenho certeza que ele não uniu a gente, então eu posso separar. Eu disse, eita, se essa moda pegar, a gente agora... Então, perdeu-se esse temor, né? Se faz qualquer coisa achando que... por um. E a gente não via isso no passado. A gente viu uma consideração um pouco melhor. Isso realmente ficou discrepante. Nós sabemos que as maiores igrejas do Brasil são formadas por um núcleo de pessoas que regem uma associação federal, que tem uma associação estadual, tem uma ONG, uma associação regional, que uma presta conta à outra, né? Mas durante os tempos para cá surgiram muitas igrejas formadas por um homem só. Fundaram, começaram e hoje estão aí bem grandes, bem destacadas no contexto nacional. E as duas vivem duas inclinações, duas vertentes. Aqui tem ONGs, geralmente os pastores são assalariados, prestam conta. Existe uma comissão na igreja, eles têm que prestar conta dessa comissão, né? E do outro lado existe a igreja com presidentes, às vezes a família que está ali, que abriu e tal, o pastor é o responsável. Qual é a minha pergunta nisso tudo? Eu percebo um trânsito muito grande de cristão, de igrejas para cristão de outra igreja, ou seja, esses cristãos de igrejas de ONG estão migrando para igrejas, né, com essas representatividades mais familiares. E cristãos de igrejas familiares estão migrando para igrejas que eram chamadas de ONG. Essa questão da necessidade de buscar crente para frequentar a igreja que já era crente também desfocou um pouco a questão da missão principal da igreja? É o que a gente discute. Se a missão é fazer discípulo, pregar a palavra, é buscar quem está fora para que venham para dentro. Se a gente começa a pescar em aquário, o IBGE diz que o mesmo número hoje, bispo, de pessoas que estão fora da igreja, que se afastaram, já estiveram um dia e saíram, é igualzinho ao número dos que estão. Então, essa nossa estratégia, ou esse nosso marketing, essa nossa forma de fazer,
de atrair esses que estão de um lado ou de outro para pescar no mesmo aquário, provou que a gente só perdeu mais do que ganhou. Fora que tem alguns detalhes, assim. Você tem as igrejas históricas, né? Como batistas, os presbiterianos e tal, e você começou a ter as igrejas pentecostal, como a Assembleia de Deus e tal. E aí vieram também depois as neopentecostais. O que é que eu vejo? Tem igreja para todo tipo hoje. Então tem sapato para todo pé. Meu problema não é em que igreja você está. Você pode estar em qualquer igreja. Na igreja de Jesus. O problema é o que é que essa igreja te dá. O que essa igreja tem como valores básicos do reino. Porque às vezes você percebe que a igreja transforma o pastor num coach, num massageador de ego. Não é mais para pegar a palavra sobre inferno, sobre Apocalipse, sobre a cruz. É para pregar uma palavra sobre autoajuda, sobre que você vai vencer, né? E aí a gente fica se perguntando, essa forma de ensino desse tipo de igreja não vai formar ali, né, ovelhas rasas, Ou sem gordas. raízes, Ou só gordas. inchadas? Não vai, não. Do outro lado, você tem, que eu acho um absurdo, a gente não via isso antigamente. Você chega na frente da igreja, você tem a imagem em 3D ou num grande cartaz de um casal ou de uma pessoa que é o dono da igreja. É verdade. Gente, isso me dá uma coceira, uma urticária. Se é para botar uma imagem de alguém, bota de Jesus. Até esse Jesus mesmo, meio católico, meio afeminado, de olho azul, cabelo espichado. Bota essa imagem, mas você bota a imagem de uma pessoa. A igreja é toda voltada em cima de uma persona. E que não é a persona de Jesus. É de uma pessoa mesmo. Que tem um monte de problemas, um monte de dificuldades. E aí, resultado, sabe o que a gente pensa? Que isso se chama tragédia anunciada. A gente só pensa em Alexandre o Grande, se lembra? Ele morreu. Tu divide por 5 aí e vamos embora. É o que vai acontecer, porque ali não há um trabalho de reino. A igreja é o reino de Deus, não. A igreja é um reino daquele homem, daquela personalidade. Então, no dia que ela se for, ninguém vai assumir aquela personalidade, porque ele tinha, né, uma imagem, um estereótipo, uma força. E vai acontecer um desastre, infelizmente. É verdade. Agora eu vou lhe apertar um pouco. Aperte. Pronto. Aperte. Tem até a ver com a sua resposta. Realmente o que você falou tem tudo a ver. Mas o que é que eu percebo também, tá? Eu me lembro, eu também fui criado em igreja batista tradicional, Pois é. criado ali em Coaraci. Nossa, tá no mapa? Tá. Fui criado ali e me lembro desse temor, desse respeito. E o que é que eu quero falar? A maioria das igrejas, por uma questão até, acho que federativa, precisa de uma documentação específica para funcionamento. Sim. Dentro dessas informações específicas, tem lá um estatuto. Né? O que eu vou falar aqui, acho que você já tá decifrando. Esse estatuto tem normativas que têm a ver com a doutrina ou com a participação social daquela instituição. Ou até com a personalidade da pessoa que... Da pessoa ordena, que exatamente. Então, assim, aí onde eu quero chegar. Era comum, e é bíblico, que toda instrução, orientação, exortação, Paulo diz isso a Timóteo, seja dentro da palavra. Perfeito. E eu vi, não ouvi não, eu vi muitas vezes líderes optando em fazer isso pela doutrina, o estatuto da igreja, ainda que as escrituras não dissessem o mesmo. Entendeu? Ou seja, entre o estatuto e o que diz a Bíblia, o estatuto... A lei magna está menor do que... Exatamente. E isso aí, você é muito mais experiente do que eu, acho que você deve entender mais disso até do que eu estou falando aqui. Quanto isso pesou também? Porque, assim, era muito... a pessoa vinha até nós no gabinete, ela não queria saber nossa opinião. Mesmo que quisesse, não tem opinião para dar. Vamos para a Bíblia, o que é que diz as Escrituras? Diz isso, isso e isso. Essa situação está errada porque a Bíblia diz isso. Hoje não. O que é que diz o Estatuto?
né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, bispo, eu posso dizer, porque eu fui, assim, durante esses anos, muito chamado para mexer em estatuto, para estar com pastores que tinham dificuldades em estatuto. E essa era sempre a minha palavra. E só existe uma lei magna, que é a palavra. Então, tudo que a gente fizer aqui, como estatuto interno, ele tem que estar debaixo dessa lei magna. É como se eu fosse aqui em Valença, prefeito, e eu criasse uma lei municipal que fosse estar acima da lei federativa do Brasil. Não pode. O que eu criar aqui tem que estar contido. E a gente viu isso, mas assim, de uma forma proliferada, em igrejas denominacionais, em igrejas baseadas em associações, em igrejas baseadas em personalidades. A gente viu isso em todo tipo de segmento. Por quê? O porquê disso? Porque a gente começou a fazer da igreja business. A gente começou a fazer da igreja o nosso reino pessoal. O cara não tinha nada lá fora. Não deu certo em nada lá fora. Como ele tinha uma igreja e essa igreja cresceu, porque a gente acha também que quando alguma coisa cresce, ela é de Deus, Associa logo a gente associa, né? Que é um erro gravíssimo. Está custando caro. Fazendo um parêntese, né? A gente fala muito de Betel e Babel. Betel é a ideia de Deus. Anjo vinha e vinha. Babel é a ideia de Nirode, que é caçador, é esparro. Então, se a gente fosse olhar, a ideia que Nirode teve foi espetacular. Espetacular. Mas o que ele queria? Ele queria prender o pessoal todo ali, onde hoje é a Babilônia. Ele quer prender, o diabo quer prender a gente na Babilônia. Então ele teve uma ideia tão fantástica que todo mundo foi atrás. Porque quando você tem uma ideia fantástica, as pessoas vão atrás. Ela pode ser até uma ideia ruim, mas se é uma ideia para resolver algum problema, está todo mundo ali. Exatamente. Então ali, quando Deus olhou aquilo ali, disse assim, ó, eu vou meter minha mão aqui, que essa ideia é tão boa, e todo mundo apoiou isso unanimemente, e eles vão conseguir, mesmo com motivação errada, mesmo com intenção errada, mesmo querendo chegar em algo que não podem, mas eles vão conseguir, porque... Perfeito. E aí eu me lembro quando a gente começou a questionar isso, na visão celular, inclusive. As igrejas que mais crescem são as que têm mais a mão de Deus. A igreja que menos cresce é a que tem menos a mão de Deus. E a gente fez uma pesquisa das células que mais cresciam no mundo e no Brasil. Isso foi uma pesquisa. E a gente percebeu que as células que mais cresciam no Brasil eram as células de Bin Laden. Então, a nossa teoria estava errada. Porque se crescimento era sinônimo de mão de Deus, como é que Bin Laden tinha mais crescimento que a gente, que era o terrorista? É verdade. Então, isso não existe. Quem mais cresce necessariamente não é quem está fazendo certo. Aí a gente lembra de Moisés, né? Eu vou mandar um anjo, viu, Moisés? E um anjo na frente de uma multidão, todo mundo compraria a ideia. Ia ser fantástico. Pois Moisés disse, se o senhor não for na frente da gente, deixa a gente sair daqui não deixa a gente crescer, não deixa a gente... Eu acho que essa que deveria ser a mentalidade da igreja. Então, essas igrejas que buscaram esse tipo de mentalidade, né? E hoje se esbarra num grande problema que a gente tem igrejas verdadeiramente inchadas, lotadas, mas inchadas, de crentes que não refletem essa personalidade do reino, refletem a personalidade de um reino pessoal, né? E aí esses estatutos serviam para ratificar isso. Por exemplo, eu vi ao vivo, num batismo, alguém dizer, eu quero ser batizado. E o pastor disse, você não pode, porque aqui nessa igreja, nós temos um regimento interno que diz que você precisa passar uma gestação. Agora, batismo é gravidez. E nessa gestação, você toma um curso de batismo. E se você não ficar nessa gestação tomando curso, você não pode ser batizado. E ele mesmo, o cara que era novo convertido, que tinha ido 2, 3 meses na igreja, que já tinha lido, por exemplo, alguma parte do Novo Testamento, disse, mas eu li na Bíblia que alguém um dia estava pregando para um outro, ele não sabia nem nome de nada, e esse outro disse, eu quero me batizar agora, e o que estava pregando disse, você crê? Ele disse, eu creio. O que é que impede? Nada, tem água, você crê? Está tudo resolvido. Então, a Bíblia, que é a carta magna, a lei máxima, ela agora está tendo que se debruçar diante do regimento interno que diz que, por mais que a Bíblia diga que eu posso me batizar porque eu creio e tem água aqui, mas no meu regimento interno eu não posso. Então, o meu regimento é maior do que a Bíblia. Às vezes, pastor, a gente peca porque a gente quer ser maior do que Deus.
quer ser maior do que a Bíblia. As pessoas, por exemplo, que se culpam o tempo todo, eu digo para elas, querida, por favor, não seja melhor do que Deus, não. Porque se Deus, que é Deus, te perdoou, você não se perdoa, você não é melhor do que Deus, você não é maior do que Deus, por favor. Então, esses regimentos acabaram para satisfazer a conveniência de alguns que queriam deter pessoas ali no seu comando. Ó, fica aí 9 meses de molinho, porque eu tenho um regimento que comanda isso, enquanto que a lei diz outra coisa. E eu estou dando um exemplo, a gente pode multiplicar isso por vários exemplos no cotidiano, né? Pessoas que foram disciplinadas na igreja, tiradas do rol de membro, a gente inserido, a gente junto, a gente na igreja já é difícil, tu imagina a gente cortado da igreja, não é? Meu Deus! Então, assim, e a gente fazia isso porque a gente tinha um regimento interno, a gente tinha que honrar aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo, e não era a melhor coisa do mundo. E muitos deles precisaram ser revistos para que o reino não fosse prejudicado. E eu participei de muitas dessas revisões. Nossa, e infelizmente tem uma oração que Jesus fez que ainda não se cumpriu. Acho que é a única. Que todos eles sejam um em mim. E é incrível como a gente vê o que está acontecendo com o país hoje. Aconteceu primeiro com a igreja. Verdade. O país está reverberando o que já acontecia nas denominações, que se degladiavam para ver quem era melhor, quem era mais agradável, quem tinha Deus realmente, quem não tinha. Escancarava isso para os membros da igreja, da própria igreja. E, então isso causou um estrago tão grande que a conta chegou. Uma hora ia chegar, uma hora ia chegar. Né? Ou é o cara que chega, senta na mesa, e ele, em vez de almoçar com a família, vai falar dos outros. Os filhos estão ouvindo, e os filhos crescem, e depois ele pergunta: o que foi que eu fiz? Né? Então, a gente tem visto isso hoje, infelizmente. O irmão, ele não tem problema nenhum em denegrir, defraudar, caluniar a imagem do outro irmão porque é de outra igreja. Verdade. Mas quando é para pregar o evangelho, eu não consigo, eu sou tímido, eu na hora não sai, entendeu? Então, assim, isso teve alguém que incentivou. Sim. E é isso que eu quero te perguntar. Essa imagem humana, ela não está mais centralizada do que antes? Porque antes a gente amava o pastor, gostava dele, queria ouvi-lo, mas isso não ficou um pouco profundo, enraizou demais a tal ponto que o pastor agora é aquela serpente no deserto que tinha que olhar para ser curado? É o que a gente falou no início, né? Quando o senhor me perguntou qual é o percentual de erro da igreja está assim. Mais das ovelhas ou dos líderes? Dos líderes. Porque assim, mesmo que ele não concordasse com algumas ações de ovelhas ou de líderes, ele se calou, ele não orientou, ele não cortou, sabe? Gente, tem umas coisas assim. Por que eu tenho que carregar sua maleta quando o senhor vai para o púlpito? O senhor é coxo? Desculpe. O senhor é aleijado? A maleta está com ouro dentro, está muito pesada, porque se for, aí eu entendo. Aí eu tenho problema na coluna séria que não pode carregar uma maleta que só tem, às vezes, um notebookzinho. Gente, e a gente viu isso acontecer em manada. O líder, será que o líder não via aquilo? Para dizer, não, deixa que eu carrego minha. Obrigado. Né? E a gente percebeu que essa visão da liderança, que estava mais para servir, começou agora a querer ser servida. E a gente lembra Jesus no auge do ministério dele, ele chega e diz: senta todo mundo que eu vou lavar o pé de todo mundo. A ponto de Pedro reagir e dizer: que esculhambação é essa? A gente está em que reino aqui? Que agora o rabi aqui lava o nosso pé? Não, a gente vai lavar o seu. Pedro, senta aí. Fica na tua. Fica na tua, porque ou você deixa lá, ou você não vai ter nem parte comigo. Para Deus isso é tão sério. O que a gente tem como representação aqui para Jesus é tão sério, a gente deveria olhar para ele e dizer: poxa, eu estou aqui muito mais para servir do que para ser servido. E isso mudou, como o senhor disse. Né? A gente via antes essa figura pastoral como uma figura respeitosa, claro, mas assim, uma figura que servia mais, que era uma assistência maior, que estava assim mais misturada com essa membresia. Hoje a gente vê uma figura pastoral que
que deram um monte de nomenclaturas e que não tem nada a ver com o dom espiritual que a Bíblia fala, mas é muito mais status quo, posição, né? Como bispo, como apóstolo, como querubim, e a gente vê essas pessoas tão distantes, como se elas fossem supermans, mulheres maravilhas, né? Distante da nossa realidade, e que a gente estivesse ali, que elas têm que ter até água na boca, porque, coitadas, elas têm um problema na mão, elas têm um problema de locomoção. Não, não é isso. Eu acho que o reino, quando a gente fala de honra, e eu espero que um dia a gente trate nesse podcast com alguém sobre honra, né? O que a gente chama de honra, o Antigo Testamento, o Veterotestamento, é tão diferente do que a gente vê hoje, que parece mais uma subserviência, parece mais uma coisa análoga à escravidão, gospel. Eu realmente acho estranho. Eu hoje tenho reticências demais com isso, né? Porque eu percebo com toda a convicção bíblica que isso não representa o reino que Jesus quis ensinar, até por ensinamento dele mesmo. Isso está representando mais do que a gente quer fazer, como conquista pessoal. Aquela coisa de Davi, vou contar o meu reino. Para quê, Davi? É o que você quer mostrar o seu material bélico para o mundo? Deus não gosta disso, vai dar problema. É o que a gente faz. E a gente não atentou o problema que teve com Davi. E a gente faz a mesma coisa. Eu tenho tantas pessoas e eu sou o Senhor. Gente, eu fico olhando os cultos. Tem pastor que não está ali na adoração, que fica no camarim, num bastidor, e ele só vem na hora da pregação. E aí, quando ele vem, aí liga a luz estroboscópica, aí faz aquela fumaça, vem de baixo, e aquela, sabe? Isso está parecendo Tá mais, complicado. isso está parecendo mais um espetáculo do que um culto ao Senhor. Porque o culto é ao Senhor. Sim. Mas se fosse para mim, tá tudo certo. Ah, é um Oscar para mim. Não tem problema, eu posso fazer essa Os melhores do ano. patagaiada toda. Mas não é, o culto ali é para o Senhor. E fica parecendo que a gente está desfocando um pouquinho isso. E não é bom parecer. Porque no dia em que Satanás tentou parecer que era melhor a glória desviar um pouquinho de Deus, vixe, aí deu um B.O., né? Deu um B.O. terrível. Eu falei brincando, mas não é brincadeira, não. Brincadeira tem hora, como diz o Daqui a outro. uns dias vai ter os melhores do ano. Para o melhor pregador fulano. Louvor melhor da igreja tal. Não duvido, não. Realmente é difícil, muito difícil. Agora, eu vejo também por outro aspecto. Sim. O senhor tem sempre a visão mais altruísta. Sabe, esse cenário todo não é proposital? Será que a manifestação do anticristo não vai encontrar essa instituição em crise propositalmente? E quando eu falo, repetindo, instituição, será que isso não é exatamente o que a própria Bíblia fala como os verdadeiros sinais dos escândalos aumentarem, tudo isso que está acontecendo? Isso tudo não está clamando a figura de um homem central? Verdade. A gente... É como a morte, né, Bispo? A gente diz assim, a pessoa morreu, porque não se cuidou. A pessoa morreu porque pegou o trem na hora errada. Não, ela morreu porque chegou o dia dela morrer. Já havia, no plano total, um condicionamento para que aquele dia fosse morrer. Só queria uma desculpa para justificar a morte. É o que a gente busca aqui. A gente faz o que a gente faz aqui é uma colocação muito fria do que a igreja está passando e tal. Mas que isso tudo está dentro do script apocalíptico, tá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. É o amor de muitos que estavam na igreja. É o amor de muitos que serviam ao reino. Né? Quando a gente lê a parábola das 10 virgens, eram 10 virgens. Não era esperando Satanás. Não estava esperando Exu Caveira. Eram 10 virgens esperando o noivo. E das 10 virgens, infelizmente, 5 tinham preparo suficiente para se encontrar e ir com o noivo. 5 não tinham preparo suficiente para estar com o noivo. Né? E se a gente ficasse meio matemático, estatisticamente, está falando de 50% sim, Metade. 50% não. Não é muita gente, não é pouca gente. A ponto da Bíblia dizer que naquele dia, alguns vão dizer que em nome de Jesus, eles fizeram muita coisa. Milagres, expulsaram demônios. Em nome de Jesus. E não é mentira o que eles estão dizendo. E o próprio Jesus, na declaração,
não diz que é mentira, reconhece que eles fizeram. Mas o que Jesus diz é simplesmente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O que vocês fizeram não tem nada a ver comigo. Vocês fizeram em meu nome, mas não tem nada a ver comigo. Então, o que a gente vive, esse combo todo ruim que nós estamos falando aqui, faz parte de um script do Apocalipse. No final dos tempos, seria isso aí. E a gente teria muita gente se esfriando, muita gente apostatando da fé, muita gente pregando o que é anátema, né? É muito, muito falso profeta, né? Com aparência de profeta, mas é fake, é falso, conduzindo aí rebanhos e levando muitos à verdadeira perdição. Isso aí, eu não tenho dúvida de que o que está acontecendo está dentro de um cronograma espiritual. Não deixa de ser um grande negócio, né? Você vê ali uma pessoa que durante tempo batalhou na vida e tal, e ralou, e não conseguia o que queria, os projetos, aí de repente um óleo cai na cabeça, você é apóstolo, Pronto. você é bispo. Então, se a pessoa não tiver uma estrutura grande, um temor, é complicado isso não subir, né? É muito complicado. E principalmente se ele tiver uma multidão que ratifique isso. Pronto. Porque assim, eu até entendo que haja um vínculo entre o pastor e os membros da igreja. Isso é normal. Não tem Sim. como não acontecer isso. Sim, sim, sim. Gera Perfeito. um amor, Normal. a voz dele é uma voz que agracia a todos. Comum. Ele se apaixona pelas pessoas, as pessoas se apaixonam por ele. Pronto. Pronto. Ok, até aí ok. Agora, alguns ali começam a se destacar, porque essa relação, quando é feita de forma saudável, vai discipulando, e aquela ovelha que até então estava ali quietinha, ela começa a se interessar também. Verdade. Né? Daqui a pouco se destaca, daqui a pouco... Aí o que eu via também? Se destacou 2 ou 3. Ele, não, fiquem no banco. O lugar é meu, ninguém tira não, né? Então assim, a questão não é nem ele, vá que seja uma pessoa que exala o cheiro de Cristo e acaba atraindo e acaba formando, mas na hora H dele, terei que eu vou liberar para esse rapaz crescer também, para ele ter também. Ele não fica no banco, então vá lá para aquele lugarzinho lá, fique lá. Isso também foi um fator que foi desencadeando várias aberturas de novas igrejas, sem pessoas sem nenhum preparo, onde uns disseram, você domina sobre nós agora, e pronto, ele foi aceitando, e daqui a pouco chegou a esse ponto. Bispo, se a gente for analisar historicamente, nesses últimos 20 anos, todas as igrejas que se formaram a partir de outras igrejas, não estou falando de igrejas que começaram do zero, né, que Deus deu uma visão, enfim, a visão Betel, né? A maioria dessas igrejas, 99% dessas igrejas, elas racharam e não racharam por um problema simples. Não se formou outra igreja porque já tinha uma intenção de um envio para se formar outra igreja. Racharam porque, infelizmente, não havia reconhecimento sobre os outros da unção pastoral. Não havia investimento verdadeiro. Não havia um investimento verdadeiro para que o outro crescesse e fosse luz como ele. Não tinha uma perspectiva para que o outro, como a gente tem com os nossos filhos, né? Que eles possam ir além da gente. Exato. Que eles sejam melhores que a gente. Que nada. Quando percebia que o outro se destacava, corte. Porque ele não pode sobressair. Ou então é rebelde, está se levantando contra mim. Recebi ontem, uma igreja que expulsaram um pastor porque ele simplesmente não concordou a forma que o presidente fez para colocar o filho na presidência. E ele não concordou com a forma. Então ele foi expulso da igreja porque ele não concordou com a forma do sistema, mas porque ele se sobressaía. Então esse pastor poderia ser uma ameaça para o filho do presidente. Então, para que ele não fosse uma ameaça, eu corto isso, eu faço as rupturas e provavelmente esse pastor vai abrir uma outra igreja. Quer dizer, aí a gente diz assim, né? Foi de Deus. Não, não foi de Deus. Deus está pegando o limão, e é muito limão aí espalhado, e fazendo a limonada, porque ele não está tendo o que fazer. Uhum. Os caras estão fazendo o que querem na igreja. Aí se forma outra igreja, às vezes até de uma forma trazendo consigo certas complicações. O que Deus vai fazer? Vai jogar no inferno? Vai dizer ao cara que fique quieto porque o outro pastor não soube lhe conduzir e você teve que sair dessa forma?
Aí lá na frente a gente percebe que tem que se voltar tudo, que tem que se pedir perdão, que tem que se reconhecer o que fez. Mas olhe nesse processo todos os estragos que foram feitos. Então, a maioria das igrejas formadas a partir de uma igreja não foi de um envio sadio, pelo contrário, foi de uma ruptura complicada e que Sangrou, eu vou lhe ser feriu. sincero. Quando eu saí da igreja, o apóstolo que dava cobertura a mim e minha esposa disse para a gente: eu sou a fonte. E eu disse para ele: desculpa, mas a fonte é Jesus. A fonte não é o Senhor. Então, quer dizer, eu poderia naquele momento sair, fundar outra igreja e levar metade dos membros dele, e não fiz, que era um outro entendimento, mas tá. E todo mundo vai ter esse mesmo entendimento? Não. Então, quem não teve, ó, chutou o pau da barraca. E o pior é que não usa texto bíblico para fazer isso. O que mais tem é texto. Texto é que não falta. A Bíblia é grande. Toda heresia surge de um versículo mal interpretado, né? E a gente tem visto vários surgimentos heréticos. A gente, antigamente, lá atrás, 10, 15 anos, eu lia lá, doutrina de demônios. Isso aqui não existe, não, doutrina de demônio. Não, aqui Paulo viajou na maionese, velho. Paulo aqui, não sei não, mas Paulo aqui eu acho que não tem doutrina de demônio. E hoje eu me assusto. Mas fala mais de demônio do que Hoje eu me assusto com o Não que eu é. tenho visto, assim, a conotação que se dá a padrões bíblicos que não tem nada a ver com a realidade. Como, por exemplo, a ideia que se tem de culto de libertação central da Bíblia é mostrar como a cruz venceu o inferno, venceu Satanás, como Jesus reinou, né? Não, a ideia é colocar o medo, o inferno em chamas. Ó, cuidado, tal. Não, isso não caiu um demoniado igual o exorcista, não vai. Nossa, aí gerou dois extremos hoje na igreja, que eu sempre digo quando eu vou falar sobre libertação. Dois extremos. De um lado, a turma que nada, isso é frescura. Hoje isso é frescura, pai. Dá um cascudo aí que para com essa frescura, bora. Uma vez aconteceu até um episódio interessante de alguém. Um dia eu vou fazer aqui um pó de prosa só dessa área de libertação. Meu Deus. Aí vai estourar. Aí o rapaz orou, manifestou um demônio. Aí o que estava orando disse: que demônio o quê, rapaz? Lá de frescura, que você é demônio, nada. Só que orando de gravata. Meu amigo, o endemoniado pegou nessa gravata, puxou. Quase era. E para soltar ele não morrer sufocado. Não foi fácil, não. Então tem esse extremo. Que demônio? E você sabe, tanto quanto eu, que existe uma ramificação de igrejas que demônio. Não tem psicológico. Demônio. É psicológico. Trata aí, procura um terapeuta e trata. E do outro extremo, tem aquele que o vento bate a porta da casa e está repreendido em nome de Jesus, né? Então, são dois extremos. Esse aí que tudo é capeta e deu uma dor de cabeça, ou é seta diabólica. Nossa, e agora? Não fizeram algum trabalho. Esses dois extremos hoje reinam de forma absoluta e parece que tem um povo que está cansado de sobrenatural, corre para o lado de cá. E o de cá, que quer ver essas coisas, corre para o lado de lá. Então, não consegue um equilíbrio. É porque a gente erra porque não conhece o poder nem as escrituras. É um equilíbrio, né? Não tem um equilíbrio. Então, qual é a minha pergunta em cima desse comentário que eu quero te fazer? Dentro de tudo que a gente falou hoje, dessa realidade esquisita da igreja atual. Gostei disso. Esquisito. O que a gente tem para falar assim, dizer assim, não, mas nem tudo é isso. Eu vejo esperança em tal lugar. Eu vejo esperança nisso aqui. Eu tenho visto isso. Eu gosto quando a Bíblia, já que a gente está falando que tudo isso faz parte de um movimento apocalíptico, bispo, eu gosto quando a Bíblia diz assim: quem é sujo, suje-se mais, mas quem é limpo, limpe-se mais. Eu entendo que existe uma igreja dentro de uma igreja que ela vai continuar firme. Maravilha. Firme em coisas básicas, na doutrina dos apóstolos. Não estou falando firme na disciplina espiritual do falar em línguas, no maior dízimo. Não, no que a Bíblia fala em Atos da Igreja Primitiva. Firme na doutrina dos apóstolos, firme na comunhão, firme na oração, firme no partir do pão. Que para mim hoje, a gente deixou de fazer o feijão com arroz e está tentando fazer o difícil. Eu tinha uma amiga e ela disse assim: Bueno, vamos orar uma semana para a gente conhecer os mistérios de Deus. Disse: amiga, estou fora, eu não estou dando conta do que eu já conheço. Então, imagine se eu vou conhecer coisa mais misteriosa, eu vou me arrombar. Eu tô lutando, você não sabe como eu luto, para dar conta do que eu já conheço.
Porque uma coisa é o tempo da ignorância, né? Deus perdoa. Sim. Mas a partir do momento que você conhece, amigo, Acabou a ignorância. acabou a O ignorância. perdão agora vai. Então, assim, eu acredito que a igreja, querendo ou não, com essa problemática toda, ela vai entender que ela é noiva de um cordeiro que vai requerer dela uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha, e uma igreja equilibrada. Uma igreja que não está em extremos, uma igreja que não está partidária, uma igreja que não está em pecado, uma igreja que não está na mão de pessoas que é noiva. Olha, bispo, eu não sei como esse pessoal, me desculpa. Você já pensou? Você sabe que uma pessoa é noiva de um faixa preta em karatê. Aí você chega lá e passa a mão no cabelo da noiva do cara. Gente, o cara é faixa preta em karatê. Pois o pessoal passa a mão hoje na noiva do cordeiro. Gente, o cordeiro é muito pior do que o faixa preta em karatê, tá? Exato. Então, assim, falta essa coisa do temor de entender, gente, nós somos a noiva. E eu preciso tratar a noiva como uma noiva. Eu que sou pastor, eu que sou líder, preciso entender que a noiva tem um tratamento diferenciado. E eu que estou aqui, estou como noiva, preciso me preparar porque o noivo vem me buscar e não pode me achar do jeito que eu estou. E aí, a gente não faz mais uma consideração para uma sistematologia, para uma globalidade, não, a gente faz uma consideração para a igreja que sou eu, para a igreja que é você, para a igreja que é o cara que está nos assistindo agora. Você é a igreja. E como igreja, você precisa tomar postura de igreja. E se em algum momento você caminhou por alguma direção ruim, ok. Não vai colocar uma corda no pescoço e uma âncora no pé e se jogar no mar, não. Né? Outra mensagem apocalíptica, né? Apocalíptica. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. Vamos lembrar de onde a gente caiu. Eu acho que a igreja está precisando agora parar fazer uma reflexão onde é que ela se perdeu. A se arrepender, porque a gente precisa se arrepender de muita coisa que disse, de muita coisa que fez. E voltar. Pronto. 3 passos. A gente adora 3 coisas, 3 passos. Para mim, o pontapé inicial, na minha opinião, é da liderança. Sempre. Porque antigamente eu olhava Jesus como modelo humano de pastor, né? João 10. Perfeito. E um dia a ficha caiu. Aquele pastor, impossível. Daquele todos nós somos ovelha. E eu disse, Não tem um daquele nossa, mais. eu disse, isso aí não tem como ninguém chegar perto dele. Ele é único. João 10 não se aplica a pastores humanos, homens na terra. Não se aplica, é para Jesus. Aí eu passei a olhar a Bíblia, quem aqui eu tenho como referência de pastor? E eu achei em Eliezer, uma figura para mim exemplar do que é um pastor. É o cara que vai buscar e cuidar da noiva do filho de Abraão. Nossa. E ele vai com todo carinho, busca ela, cuida dela e traz, entrega a Isaac. Muito lindo. Então, para mim, a figura é aquela ali. Para eu entender que essa figura pastoral tem que ser naquele padrão, eu tenho que entender que o pacto foi feito com o pai de Isaac. Exato. Eu fiz, jura aqui diante de mim que você vai ter critério. Bote a mão aqui na minha coxa. Na coxa, você vai ter critério, vai cuidar dela e vai trazê-la intacta. Nossa. Né? Então, olha aquilo ali, eu fico, nossa. Então, quando eu entendi aquilo, muitas crises internas, eu até entendo essa turma, Sim. até entendo, muitas crises internas acabaram. Aí, Fábio, a igreja não é sua. Está cheia, amém. Está vazia, amém do mesmo jeito. Acabou a crise. E eu acho que a liderança deveria pensar dessa forma. Sim. Perfeito. Sem peso, deitando na cama, eu estou fazendo para ele. Não é minha, mas a noiva chama atenção. De qualquer um, né? É muito lindo. É né? linda. Então ele, quando vê aquilo, ele, E as não, possibilidades. é minha, não. E aí ele se encanta, se apaixona, toma para si, e o resultado não deveria ser outro, né? É o que a gente está vendo aí agora. Que Deus nos perdoe. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Eu também penso como você, tem ramificações que a gente não tem nem ideia, que hoje estão ocultas, mas que são pessoas sinceras, que estão buscando com sinceridade a presença de Jesus Cristo. Sim. Mesmo em meio
Quando eu li aquele texto assim, somos como ovelhas levadas ao matadouro, eu entendia que era no mundo, mas do jeito que está a situação, é dentro dessas instituições. Já está dentro aqui. Eu já estou no matadouro aqui, eu tenho que me conservar como ovelha, senão daqui a pouco eu vou ser abatido. Normal. E quantos têm sido abatidos dentro dessas instituições? E pessoas que não querem mais voltar para as igrejas que estão terrivelmente Dentro das suas atormentadas. casas, né? Que também já é uma outra inclinação radical demais, extremista. Vou ficar em casa, que é melhor. Né? É um tema até para um outro debate. Desafastados. Eita, conversa boa. Prosa boa. Dá boa, vontade boa. de a gente ficar até, Não é? né? Mas vamos parar por aqui, né? Vamos deixar para outra oportunidade e agradecer. Nossa, conteúdo maravilhoso. Deixar você falar agora as últimas considerações. A gente, como pastor, como ovelha, como igreja, como reino, a gente ora para que essas escamas caiam, viu isso? Para que esses desvios sejam consertados e para que a gente volte para a rota. Que Jesus, que é o dono da igreja, o dono é ele. Isso tudo aí é gente querendo usurpar poder, mas o dono é ele. Que o dono da igreja recalcule a nossa rota. A minha expectativa, a minha esperança para essa nova geração que chega com fome de Deus e que ela não aguenta mais nenhum lado que só fala na sobrenaturalidade, nem no outro lado que só fala da letra que mata, mas que quer achar alguma coisa diferente dessas duas coisas, desses dois extremos, dessa polarização. Que essa nova geração que chegue, ela chegue com essa vontade de querer Deus. E que quando Deus se revela, elas aceitem que precisa tomar uma nova rota. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas Eu que palavras. agradeço. E o Senhor Jesus continue te abençoando. Amém. Sua família, em primeiro lugar, o Obrigado. ministério da tua vida, viu? Em nome de Jesus. Gente, assim, antes de terminar, deixa eu falar algumas coisas aqui rapidinhas. Primeiro, agradecer a alguns parceiros que Deus tem me levantado, como Fagner Manutenções, aquele cara que conserta tudo aí na tua casa. Viu, patroa? Como é que chama que deram o nome? Nos Estados Unidos tem um nome, uma pessoa que faz isso. É marido de aluguel, não, como é o nome é o... Eu não sei o nome que dá. Que é um cara que faz tudo que o maridão não consegue fazer dentro de casa. Então ele vai, conserta uma máquina, ele conserta ferro de passar, ele conserta liquidificador. Esse cara é o Fagner, ele trabalha com essa linha. Fagner Manutenções. Aqui embaixo vai aparecer o telefone dele, para você entrar em contato, se precisar, tá bom? E outra pessoa que eu quero agradecer é o Thiago. Né? Thiago nos mandou aqui uns hambúrguer maravilhosos. Delícia. Thiago é da 765, é uma hamburgueria de hambúrgueres feito assim com extrema suculência, deliciosos. O pastor Bueno teve a oportunidade de delícia de hambúrguer. Então eu quero agradecer também o apoio aí da 765. Contato também vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Você liga, não precisa nem sair de casa. Ligou, pediu, 5 minutinhos, está na sua porta. Quentinho ainda para você desfrutar de uma delícia chamada hambúrguer da 765, tá bom? Quero agradecer a vocês mais uma vez. Mais uma vez o Senhor permitiu que a gente fizesse esse programa e tem uma novidade para você. Viu? Talvez no próximo programa, não posso cravar isso ainda, porque não depende só de mim, a gente já esteja no estúdio próprio. E o que é que vai acontecer? O programa será ao vivo, não vai ser mais editado. Então, talvez na próxima semana a gente já tenha esse programa ao vivo. Você vai poder interagir na hora, mandar perguntas, críticas, comentários. Vamos estar ao vivo na rede social, no YouTube, e vamos tentar também outras redes para a gente alcançar também com esse programa ao vivo, tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu peço a você que se alguma coisa aqui não saiu do jeito que era para sair, mas saiba que foi feito com muito carinho e amor e dedicação. E a tendência agora de onde a gente está é sempre melhorar. Não ir para trás, não. É sempre crescer, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo Pode Prosa.